Oi pessoal, hoje o nosso objetivo é estudar os tipos de sujeito que existem em língua portuguesa. Nós vamos ver todos os tipos de sujeito e também vamos ver que existem orações que não têm sujeito. O primeiro tipo de sujeito que existe em língua portuguesa é chamado de sujeito simples, quando ele tem apenas um núcleo e esse núcleo vem exposto. Os homens destroem a natureza. Sempre pergunta para o verbo, quem destrói a natureza? Tua resposta sempre vai ser o teu sujeito, os homens. O aluno estuda para a prova. Quem estuda para a prova? O aluno. Notem a diferença. Na primeira nós temos um sujeito plural, os homens, e na segunda nós temos um sujeito singular, o aluno. Embora seja singular e plural, não é isso que define o sujeito ser simples, e sim a presença de apenas um núcleo, apenas uma palavra mais importante. Na primeira oração nós temos homens como a palavra mais importante, e na segunda nós temos aluno como a palavra mais importante. Então não é ser singular ou plural, e sim ter apenas um núcleo para definir o sujeito simples. O segundo tipo de sujeito que nós temos em língua portuguesa é chamado sujeito composto, quando nós temos a presença de dois ou mais núcleos. As vacas brancas e os touros pretos pastavam. Quem pastava? As vacas brancas e os touros pretos. Nós temos um sujeito composto e temos dois núcleos. O primeiro núcleo, vacas brancas, e o segundo núcleo, touros pretos. A cegueira e a pobreza lhe torturavam os últimos dias de vida. O que lhe torturava os últimos dias de vida? A cegueira e a pobreza. Aí nós temos dois núcleos singulares, cegueira, pobreza. Fome, desidratação e acesso à saúde são agravantes das doenças daquele povo. Quem são os agravantes das doenças daquele povo? Fome, desidratação e acesso à saúde. Três núcleos fazem parte desse sujeito composto. Eu e a turma fomos ao jogo. Sujeito, eu e a turma. Núcleo, eu, pronome pessoal reto, turma. Dois núcleos, sendo um nome expresso, turma, substantivo, e o outro um pronome. Não precisa ser só substantivo para ser núcleo. Qualquer palavra pode ser um núcleo do sujeito. O terceiro tipo de sujeito que nós vamos ver é o chamado sujeito oculto, também chamado de sujeito desinencial ou sujeito elíptico. Por que ele é chamado de sujeito desinencial? Porque é a partir da desinência do verbo que nós vamos saber qual é o sujeito que está oculto na oração. Estamos sempre alertas para com os aumentos abusivos de preços. Quem está sempre alerta? Nós vamos saber pela desinência mos que o sujeito é nós. Quero que meus pais cheguem de viagem o mais rápido possível. Quem quer que os pais cheguem mais rápido de viagem possível? Eu, sujeito oculto, sujeito desinencial ou elíptico, eu. Estudaremos toda a matéria. Quem estudará toda a matéria? Sujeito elíptico, oculto ou desinencial, nós. Estudaste para a prova? Sujeito desinencial, tu. Estudastes para a prova? Sujeito desinencial, vós. De onde vem essa diferença? Vem de uma exceção à língua portuguesa, à conjugação verbal. Todos os modos verbais e tempos verbais que são conjugados na segunda pessoa, do modo indicativo e subjuntivo, sempre o tu, a segunda pessoa do singular, acaba em S, exceto o pretérito perfeito do indicativo. Por isso é muito importante nessa observação. Por exemplo, no verbo de primeira conjugação estudar, vai ser tu estudaste e vós estudastes. No verbo de segunda conjugação entender, tu entendeste e vós entendestes. Já no verbo de terceira conjugação cumprir, tu cumpriste e vós cumpristes. Tem uns chatos aí que adoram corrigir os outros e falam assim, eu estudei para a prova, tu estudastes para a prova? Só se ele está te tratando por vós. Se esse chato quiser falar corretamente, seria eu estudei para a prova, tu estudaste para a prova? Isso é chamado em língua portuguesa de hipercorreção. E também de chatice. Existe um quarto tipo de sujeito em língua portuguesa chamado sujeito indeterminado. Quem é o sujeito indeterminado? É alguém que existe, mas a gente não sabe dizer nem a quantidade e nem quem é. Nós temos a primeira forma de determinar o sujeito é com o verbo na terceira pessoa do plural. Pense o seguinte, eu estou na sala de aula, ou estou no trabalho, e chega alguém e me diz, estão te chamando da secretaria. Primeiro eu me assusto, me apavoro, mas eu vou perguntar quem. Eu não posso dizer por essa frase se é uma pessoa, se são 10, quem está me chamando. Tem uma forma de determinar o sujeito com o verbo na terceira pessoa do plural.
Dizem que a família está falindo. Alguém diz, mas não se sabe quem. Pode ser uma pessoa, pode ser muitas pessoas, a gente não sabe. Disseram que morreu do coração. Quem disse? Uma pessoa? Um fofoqueiro? Muitas pessoas? O médico? Uma junta médica? Fizeram o trabalho. Chego em casa, eu olho, a casa toda limpa. Quem limpou? Meu irmão? Meu pai? Minha mãe? Minha namorada? Não se sabe quem limpou. Todos juntos? Não se sabe. Então é uma forma de indeterminar o sujeito, se convencionou usar o verbo na terceira pessoa do plural. A outra forma de determinar o sujeito em língua portuguesa é com o verbo na terceira pessoa do singular, o contrário da primeira. O verbo na terceira pessoa do singular mais a partícula ser, que vai ser chamada de índice de determinação do sujeito. Muito importante isso. Precisa-se de mão de obra especializado. Quem precisa? Não sabe se é uma, se é 10, quem são as pessoas. Confia-se em sua capacidade. Confia-se em sua capacidade. Quem confia? O professor? Vários professores? A tua mãe? O teu pai? A tua esposa? Teu esposo? Quem confia? Não sei. Mas podem ser várias pessoas ou pode ser uma pessoa. Um assunto que sempre cai no vestibular é o uso do ser como índice de determinação do sujeito e como voz passiva. Não se esqueçam que uma das formas de determinar o sujeito é com essa partícula ser. Mas vale lembrar que existe esse ser também como voz passiva, que nós vamos ver depois, mais à frente, quando a gente falar em complementos verbais. Nós vamos ter uma aula específica sobre o uso do ser como sujeito indeterminado e o ser como voz passiva. Vai ser uma aula chamada Funções do Ser. Existem ainda em língua portuguesa orações que simplesmente não têm sujeito. Verbos indicando fenômeno da natureza, o verbo haver, no sentido de existir e ocorrer, e os verbos indicando tempo ou clima. Nós vamos ver isso especificamente na próxima aula. Nós vamos tratar de orações sem sujeito e também, principalmente, do uso do verbo haver e fazer, que são assuntos e conteúdos que caem em todos os tipos de prova, porque eles são exceções na língua portuguesa. Por isso, nós vamos dedicar a próxima aula exclusivamente para trabalhar com orações sem sujeito e o verbo haver e fazer quando eles são impessoais, porque eles têm um tratamento todo especial de conjugação e de concordância. Vamos fazer agora alguns exercícios de fixação. O primeiro, pagam bem lá. Quem paga bem lá? A gente não sabe dizer quem é, então o sujeito é indeterminado. Número 2, precisa-se de operário para a obra. Quem precisa de operário? Uma pessoa, 10, não sabemos, aquele caso de sujeito indeterminado. Questão 3, os livros devem ser tratados com carinho. Quem deve ser tratado com carinho? Os livros. Sujeito simples, núcleo, livros. Questão 4, meu amigo José estuda à noite. Quem estuda à noite? Meu amigo José, sujeito também simples. Não choremos, amigos, a mocidade. Quem não deve chorar, a mocidade? Nós, sujeito oculto. Um pequeno resumo do que a gente viu hoje. Nós vimos que existem 4 tipos de sujeito em língua portuguesa, que eles são classificados pela presença ou não de núcleo, e se ele está expresso ou não. Então nós temos o primeiro tipo chamado sujeito simples, que é apenas um núcleo. O segundo tipo, sujeito composto, que é com 2 ou mais núcleos. O terceiro tipo chamado sujeito oculto, elíptico ou desinencial, que nós vamos saber pela desinência do verbo. E o quarto tipo chamado sujeito indeterminado, que nós não sabemos dizer quem são ou quem é o sujeito da ação, e que existem 2 formas de determinar o sujeito, com o verbo na terceira pessoa do plural e com o verbo na terceira pessoa do singular mais a partícula ser. E por último, vimos que existem orações que não têm sujeito, com verbos chamados verbos impessoais, que será o conteúdo abordado na próxima aula. Até lá! Uma vez um aluno perguntou para mim assim, ô senhor, qual é o sujeito da frase é proibido estacionar? Olha, que a gente acabou de estudar. Pergunta para o verbo, o que é proibido? Estacionar, a frase é estacionar é proibido. Então é um sujeito simples, apenas um núcleo. Ele não, senhor, pode saber tudo de língua portuguesa, mas não sabe nada de regra de trânsito. A frase é proibido estacionar é sujeito a guincho. Na frase o guarda está no seu posto, o sujeito até é simples. O guarda, quem está no seu posto, o guarda. Mas também é um sujeito composto. O guarda composto.